E o processo penal que involucra a Shen Hadid Jacob sofreu um giro inesperado este viernes, 21, quando um de los abogados defensores del rapero, Anthony Rico, apresentou uma moção para retirar-se do caso. La decisão se produz em um momento crítico, com novas pruebas que apuntam a uma possível pena de morte, lo que aumenta aún mais la pressão sobre o equipo de defensa del magnate de la música. Segundo documentos obtenidos por la prensa, Rico citou a razões suficientes a protegidas por el privilégio abogado-cliente como justificação para sua retirada do caso. Aunque los detalhes de la solicitud permanecem em secreto, fontes cercanas ao tribunal sugerem que o abogado poderia haver sido pressionado por elementos internos do próprio processo, lo que genera suspeitas sobre los bastidores de la defensa de Didi. Desde que fui arrestado, Shen Hadid Jacob enfrentado acusações muito graves, incluindo conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte com fins de prostituição. Com o avanço de las investigações, los fiscales federales agora trabalham com a possibilidade de solicitar a pena de morte, em caso de que logrem comprovar o agravamento de certos delitos relacionados com a explotação sexual e o abuso sistemático. Expertos jurídicos explicam que los casos de tráfico humano a gran escala, quando se pruebam com elementos agravantes como coerção, sequestro e abuso de menores, podem calificar para a pena de morte bajo a legislação federal de Estados Unidos. Se isto sucede, o rapero se convertiria em uma de las poucas celebridades em enfrentar um juízo que poderia culminar em sua execução. Fontes cercanas à defensa afirmam que Anthony Rico havia mostrado signos de incomodidade em los últimos meses. E o abogado, que assumiu o caso em setembro de 2024, estava diretamente involucrado em las estratégias de defensa del magnate de la música. Sin embargo, com las nuevas revelações y la escalada de las acusações, sua salida poderia indicar um temor real dentro do equipo legal. Um experto em direito, bajo condição de anonimato, declarou à prensa que a retirada de Rico poderia estar relacionada com uma estratégia de la defensa para distanciar a certos abogados de um possível desenlace negativo. La possibilidade de pena de morte exerce uma pressão extrema sobre qualquer abogado. Se crê que la condena é inevitável, é possível que prefiera salir antes de que seu nome quede vinculado a um caso tão impactante. Se a fiscalia logra convencer ao jurado de que Didi dirigia uma rede de explotação sexual e coerção, poderia ser condenado à pena capital. La defensa, por sua parte, todavia busca descalificar las pruebas apresentadas y argumenta que não há vínculos concretos entre o rapero y los delitos de los que se lhe acusa. Por el momento, outros dos abogados seguem ao frente do caso, e Mark Agnifilo y Tene Geragos. Sin embargo, há rumores de que poderiam produzir-se novos câmbios em seu equipo legal, especialmente ante a gravidade de las acusações. O juízo de Shen Hadid Jacob sigue sendo um de los casos mais polêmicos de la história recente y promete novos desarrollos em breve. Queda por ver como afetará a salida de Rico ao rumbo de la defensa y quales será los próximos passos de la fiscalia para buscar la condena del rapero. Com a salida de Anthony Rico, a defensa de Didi enfrenta um período de incertidumbre y crescentes especulações. Informações recentes indicam que o abogado temia estar sendo objeto de investigações paralelas devido à confidencialidade de certas informações dentro do caso. Esta possibilidade plantea dúvidas sobre a profundidade das acusações contra Didi y se há novos implicados bajo investigação por parte de la fiscalia. Ademais, há rumores de que Rico recebeu ameaças veladas, lo que poderia haver influído em sua decisão de retirar-se. A complexidade do caso se intensifica à medida que surgem indícios de que a fiscalia poderia estar em possessão de novas pruebas explosivas, capazes de agravar aún mais a situação do rapero. Documentos internos sugerem que mensagens, transações financeiras y testemunhos inéditos poderiam utilizar-se para consolidar as acusações. Los fiscales federales já han comenzado a reevaluar todas as pruebas recopiladas, y há indícios de que novos testigos poderiam estar cooperando com a acusação a câmbio de imunidade. Se espera que estes testigos brindem testemunhos contundentes, que potencialmente revelem uma rede de delitos muito mais extensa de lo que se imaginava inicialmente. La salida de Rico generou incomodidade entre los abogados restantes.
Marque agnifilo y tene geragos ahora tienen la responsabilidade total de la defensa de Didi, pero hay rumores de que outros membros do equipo poderiam seguir o mesmo caminho que Rico, temiendo uma eventual derrota em el juízo. Alguns abogados estariam considerando a possibilidade de negociar acordos para minimizar as perdas, mientras que outros preferem manter-se alejados de caso com repercussões tão sérias. O ambiente tenso não se limita solo à defensa. Dentro do tribunal, se especula que a fiscalia está preparando uma nova estratégia que poderia cambiar completamente o rumbo do juízo. La inclusão de novas pruebas y testigos clave poderia ser determinante para a solicitude de la pena de muerte. Ademais, analistas jurídicos señalam que a fiscalia poderia utilizar a salida de Rico como uma sinal de que a defensa se está desmoronando, lo que poderia influir em la opinião pública e incluso em los jurados. Didi se mantiene em silêncio, pero personas cercanas ao magnate revelam que está extremadamente preocupado por el rumbo que está tomando o caso. O rapero, que sempre se mostrou confiado, agora enfrenta cenário cada vez mais desfavorável. Informes internos indicam que estaria considerando câmbio drástico em sua estratégia de defesa, possivelmente aceitando acordo para evitar a pena de morte. Mientras tanto, los fanáticos y aliados do músico seguem divididos. Alguns creem que é vítima de uma persecução judicial, mientras que outros veem as acusações como cada vez mais verosímiles. La repercussão do caso ha sido massiva, dominando titulares y sendo ampliamente discutida em las redes sociais. Celebridades e influencers comienzam a posicionar-se, aumentando aún mais la pressão mediática em torno ao juízo. O juízo promete novos capítulos explosivos em los próximos dias, la salida de Rico poderia ser solo o comienzo de uma nova ola de giros inesperados em el caso Didi. La incertidumbre cresce a cada momento, las próximas audiências poderiam definir o destino do rapero de maneira irreversível. Informes recopilados por la Fiscalia Federal detalham padrão de abuso sistemático que se estendió durante anos. Las vítimas descrevem fiestas privadas organizadas por Didi donde las drogas, la coerção y la violência formavam parte do ambiente. Algumas de elas eram menores de edad em um momento de los hechos y afirmam que foram captadas com promessas de êxito em la indústria musical. Uma de las testigos, bajo anonimato, revelou que grandes nomes de la música y o entretenimento formavam parte de este esquema. Estas fiestas não eram solo eventos sociais. Eram arenas de abuso donde las vítimas eram tratadas como mercancia, afirmou. Entre los novos nomes mencionados em los testemunhos, o rapero y productor Jay-Z é um de los mais controvertidos. Aunque sua equipe ha negado qualquer implicação, fuentes judiciais indicam que ha sido mencionado em várias ocasiões por vítimas que relatam sua presença y possível conivência com los eventos organizados por Didi. Ademais de Jay-Z, outros artistas y figuras influentes de la música y el cine estão sendo mencionados em las investigações. Documentos obtenidos por periodistas indicam que nomes de alto nível poderiam ser chamados a declarar em los próximos meses, lo que poderia levar o caso a novo nível. La Fiscalia está acumulando pruebas suficientes para ampliar o caso, convirtiendo-lo em de los maiores escândalos de la história de la música. O abogado principal de la investigação afirmou que existem indícios sólidos de que los crímenes cometidos foram encubiertos por uma poderosa rede dentro de la indústria do entretenimento. Estamos hablando de uma rede sofisticada de abuso, donde o dinheiro y la fama eram utilizados como armas para silenciar y manipular a las vítimas, declarou. La possibilidade de novas detenções está sendo discutida internamente, y las vítimas estão sendo alentadas a brindar testemunhos detalhados para fortalecer o caso contra los acusados. La indústria do entretenimento está em choque com las revelações. Empresas de médios y grandes discográficas estão revisando seus contratos y relações com los artistas involucrados. La cancelação de associações y contratos publicitários já comenzado, mientras las marcas temem ser vinculadas ao escândalo. Las celebridades estão divididas entre o apoio y o rechazo a Didi. Mientras alguns guardam silêncio, outros, como os colaboradores y artistas que han trabalhado com ele, han comenzado a pronunciar-se. O rapero 50 Cent, por exemplo,
utilizou suas redes sociais para criticar abertamente ao ex-produtor musical, dizendo que a verdade sempre saiu à luz. Com o juízo acercando-se la lista de vítimas em aumento, as expectativas são altas para os próximos acontecimentos. Analistas legais afirmam que o caso poderia levar a sentencias históricas reconfigurar as relações de poder dentro de la indústria do entretenimento. Lo que antes se veia como um caso aislado que involucrava a Didi agora se está convertindo em la exposição de um sistema de abuso profundamente arraigado. Las próximas audiências poderiam revelar aún mais detalhes impactantes selar o destino de de los nombres mais poderosos de la música estadunidense.